Política e futebol não se misturam? Então tá, vamos fazer um teste rápido. A FIFA vive repetindo que política e futebol não se misturam, mas basta olhar para a própria história da entidade para perceber que a realidade é bem diferente. A África do Sul foi excluída durante o Apartheid. A antiga Iugoslávia foi banida durante as guerras dos Balcãs. Recentemente, a Rússia foi retirada das competições internacionais após a invasão da Ucrânia. Ou seja, quando a FIFA entende que um conflito político ou geopolítico exige uma resposta, ela age. E é justamente aí que surge a pergunta incômoda. Esse critério vale para todos? Porque o mundo assistiu às guerras do Vietnã, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia e diversos outros conflitos que custaram centenas de milhares de vidas. Nenhuma dessas situações resultou na exclusão da seleção dos Estados Unidos de competições internacionais. Nenhuma levou à suspensão da Federação Norte-Americana. Nenhuma gerou discussões reais sobre impedir o país de sediar grandes torneios. Agora, olhe para o que está acontecendo no Irã. Desde fevereiro, o país vive uma guerra que começou após ataques dos Estados Unidos e de Israel. O líder iraniano foi morto, escolas foram atingidas, civis morreram, crianças morreram. E mesmo diante de um conflito dessa magnitude, não existe qualquer debate relevante sobre sanções esportivas aos Estados Unidos. E esse é outro ponto que chama a atenção. No próximo dia 11 começa mais uma Copa do Mundo sediada pelos Estados Unidos. Será a segunda vez em pouco mais de 3 décadas. Enquanto isso, dezenas de países continuam aguardando a oportunidade de receber o principal evento do futebol mundial. Percebe a contradição? Não estamos discutindo aqui se a Rússia deveria ou não ter sido punida, nem se a África do Sul deveria ou não ter sido banida. A questão é muito mais simples. Se a FIFA decide usar critérios políticos e geopolíticos para aplicar sanções, esses critérios deveriam valer para todos, sem exceções, sem países protegidos, sem pesos e medidas diferentes. Porque a verdade é que política e futebol nunca estiveram separados. Nunca. A diferença é que algumas decisões são apresentadas como defesa de princípios, enquanto outras, a ausência de decisão, parece revelar quais princípios realmente importam. No próximo dia 11, bilhões de pessoas estarão diante das telas acompanhando a Copa do Mundo. A paixão pelo futebol continuará intacta, mas as perguntas também, porque algumas guerras geram punições e outras não. Porque algumas nações são tratadas como exemplo e outras como exceção. Até quando a FIFA continuará chamando isso de neutralidade? Porque olhando para a história e para os fatos que parecem estar em campo, não é apenas futebol, é geopolítica vestida com o uniforme de algumas seleções.